Aí começou. Primeiramente aqui, gostaria de agradecer a presença de cada um que está conosco nessa noite, agradecer pela confiança, mais uma vez, no nosso trabalho no Sebrae, e queria falar também aí que como já é o quarto ano, né, que a gente está nessa parceria entre o Sebrae e as marcenarias de Franca, que nesse ano a gente tem algumas novidades aí com algumas parcerias. Então, esse ano a gente traz como parceiro nosso, apoiador, co-realizador desse projeto, tanto o pessoal da Cincli, que é uma empresa canadense, né, Aline? Me corrija se eu estiver errado, que adquiriu o software Promob. O Promob acho que é mais simpático, empático com você da área de marcenaria do que o nome Cincli, né? Então, a Aline é representada aqui essa noite pela Aline Aldridge, bem como também temos conosco, a gente vem costurando aí parcerias para oferecer o melhor e mais diversas oportunidades para os marceneiros de Franca e região. Temos também o pessoal da loja do mecânico, aqui representado pela figura do Leandro e do André, que também que estava aqui na sala, que está aqui na sala, tá? Então, antes da gente começar, a gente passa já a começar com a nossa parte técnica, falando de gestão, queria passar a bola para a Aline, falando em nome da Promob, depois para o Leandro, falando em nome da loja do mecânico, dando as boas-vindas aí para todo mundo, tá bom? Boa noite, pessoal. É uma satisfação a gente estar aqui hoje junto com vocês, né? A convite aí do Sebrae. O Jorge começou lá no ano passado, né? Essa movimentação para a gente poder, né? Estar junto, né? Com as marcenarias aí na região. Eu faço parte aqui do time de educação, tá? A gente está aí com o propósito de ajudar vocês também, né? Nessa parte de conhecimento e profissionalização na parte, então, tanto do projeto, quanto da produção e quanto da gestão. E nessa noite aí, né, nessa jornada que vocês estão começando a trilhar, fica aí o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui junto com vocês e esperamos, né, os que forem até a Formobile lá para visitar o nosso estande. Perfeito, obrigado, Aline. Então, assim como a Aline falou, essa é uma concretização de uma parceria que a gente já vem costurando aí desde o ano passado e que a gente também tem intuito de não terminar aqui, muito pelo contrário, que ela permaneça e seja perene aí ao longo dos anos, buscando ofertar as melhores soluções aí para as marcenarias que fizerem parte de projetos de Franca. Parceria perene essa também que a gente começou a costurar aí há alguns meses atrás, também com a loja do mecânico. Ela que é francana e que É tem um olhar verdade. muito importante para as empresas daqui de Franca e de região, não é mesmo, Leandro? Com certeza, Jorge. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu representando aqui a loja do mecânico e não tinha melhor lugar para a gente iniciar do que Franca, né, Jorge? A gente conversou bastante para a gente iniciar essa parceria entre as empresas, para a gente, além, é, as duas empresas se conectar, tanto a loja do mecânico, Formobile, Sebrae, para a gente poder conectar o que cada um tem de melhor para vocês entregarem o melhor para os clientes de vocês, que acho que é o principal foco nosso, é a gente unir o conhecimento de gestão da loja do Sebrae, a gente unir o conhecimento técnico da Formob, da loja do mecânico, e a gente conseguir condições, criar melhores condições para vocês otimizarem os processos de vocês dentro das marcenarias e entregarem o melhor para o cliente de vocês. A gente sempre, todos nós estamos em melhoria contínua, então é nada melhor do que a gente buscar cada vez mais conhecimento. Eu, com todo o meu time aqui da loja do mecânico, vamos construir materiais e fazer também muitos encontros aí com vocês para apoiar nas necessidades de vocês. Combinei já com o Jorge, nós vamos visitar marcenarias, entender as dores de vocês, voltar para dentro de casa, ver o que nós podemos desenvolver de projeto para depois entregar a melhor solução. Muito obrigado aí, Jorge. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa parceria que é algo que é igual nós falamos.
não, é a longo prazo, né? A gente não quer uma parceria somente para esse evento, mas que seja algo perene. Show de bola. Obrigado, Lê. Obrigado, Aline. Obrigado aos times aí da Promob e da Loja do Mecânico. A gente está construindo algo aí bem sólido e com muitas oportunidades para todas as marcenarias de Franca e região. Tá joia? Então, sem mais delongas, queria aí agradecer também ao Carlão, ao Carlos, nosso consultor do Sebrae daqui de Franca, pela disponibilidade, pela prontidão e pelo carinho e dedicação que você tem com esse grupo aí em estar ministrando esse conteúdo de gestão, conteúdo esse tão importante para o sucesso das nossas marcenarias, tá joia? Então, Carlos hoje vai falar, recapitulando, tá? Hoje será o primeiro encontro nosso, falando aí sobre formação do preço de venda. Amanhã será o nosso segundo encontro, falando sobre fluxo de caixa. Então, amanhã é dia dos namorados, vocês vão namorar com a gente aqui, ou namorar depois, tá? Da palestra, eventualmente. E na segunda-feira, também aí com o pessoal da Promob conduzindo um bate-papo sobre gestão de estoque e como evitar desperdícios, trazendo dicas práticas. Vou deixar já algumas instruções lá no grupo, é, sobre o credenciamento da Formobile, tá bom? Pois eu envio para vocês o link. Cada empresa tem que entrar lá no site e obter e pegar a sua credencial. E depois, e assim que tudo estiver certo, já na semana que vem eu vou enviar o link, com o link de pagamento aí dos R$ 15, que é o custo da missão, que é o ônibus para a gente ir para Formobile, tá bom? Lembrando que só vai para Formobile conosco quem estiver presente aí nos nossos encontros. Então, assim, mesmo que entrou pelo link alternativo que eu mandei para vocês, é importante que vocês consigam e tenham assinado a lista de presença, que é aquele formulário que antecede aparecer o link que era para ter entrado aqui na sala direto, tá bom? Então, sem mais delongas, Carlão, passo a bola aí. Eu estou na área para mediar aqui eventuais perguntas. Lembrando que isso não precisa ser um monólogo só da nossa parte. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, é só abrir o áudio ou digitar aqui no chat e a gente traz para complementar e melhorar essa nossa discussão. Tá joia? Estou por aqui. Maravilha, Jorge. Obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar e trazer informação, trocar experiência com vocês, né? Como o Jorge disse, não vamos fazer disso um monólogo, até porque tem algumas pessoas aí que eu estou reconhecendo aqui que eu já atendi na consultoria aqui o ano passado, o ano atrasado. A gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a formação de preço. E a ideia é que a gente não converse sobre a técnica de formação de preço, e sim a ferramenta de formação de preço como estratégia para posicionamento da empresa no mercado. Então, a luta nossa de um consultor financeiro sempre é tentar mostrar e conseguir mostrar para o empresário, para a empresária, que a precificação do que ele vende, seja serviço ou produto, não é uma mera fórmula para chegar num preço de venda e estabelecer isso no mercado. Mas nós vamos ver que sim, qual que é a importância desse aspecto, de entender que o preço de venda precificado de forma correta, ele pode trazer bastante benefício para a empresa e para o cliente também, ok? Então, a gente vai fazer um trabalho aqui com uma apresentação de slide, né, de conteúdo, mas também vamos trocando experiência, trocando ideias, né? Vocês tiverem perguntas, algumas dúvidas que vocês, porventura, tiverem, que nós vamos trabalhar assim desde o nível básico, para a gente entender conceito, o que a gente considera que está inserido na formação de preço de venda, né? Quais são gastos, custos. Nós temos que entender bem essa questão do conceito básico, o que é custo fixo, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável, né? O que é margem, como é que a gente trabalha com esses aspectos para poder chegar no preço de venda competitivo. Porque toda empresa, seja ela pequena, média, micro, MEI, ela tem um grande desafio, né? Você precisa vender o seu produto por um preço tal que ele cubra todos os gastos da sua empresa, custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, gere lucro e ainda tem que ser competitivo no mercado. Então, é um desafio.
E esse desafio, sem conhecimento, sem gestão, sem informação, não consegue chegar lá. A gente não consegue enfrentá-lo, né? E não consegue sucesso. Então, é assim, é tão primordial quanto os indicadores de resultado, a DRE, se a empresa está dando lucratividade, qual que é a margem de contribuição dela. Porque, na verdade, o que eu costumo dizer, até está nos slides aqui, eu já estou adiantando. Se você for imaginar o resultado da sua empresa, o seu resultado, o grande objetivo da empresa é lucro, certo? E o lucro, da onde que ele vem? Ele vem do seu faturamento menos todos os gastos que você tem para operar, para entregar aquele produto para o cliente, ou seja, os custos de produção. Você tem despesas comerciais, você vende no cartão de crédito, você paga imposto, você tem frete, né? Os gastos fixos, porque você tem água, luz, telefone, aluguel, contador, né? Eu costumo brincar que quando a gente vai falando de custo, despesa fixa, despesa variável, se a gente for elencar assim, na voz, todas as despesas fixas, falta fôlego para a gente, né? Você vai falando, falta fôlego para você falar o tanto de gastos fixos que tem na empresa. Então, a lucratividade da empresa, ela é a sua venda, o seu faturamento, menos todos os gastos que você tem para produzir, comercializar e os gastos de estrutura. O resultado financeiro disso é seu lucro. E o que é o seu faturamento? Seu faturamento é a quantidade do que você vende multiplicado pelo preço de venda. Então, consequentemente, se o seu produto vendido não der lucro, a sua empresa também não vai ter lucro. E pode ser que um produto seu dê lucro, o outro não. Então, aquele produto que não está dando lucro, ele vai puxar o que está dando lucro para baixo. Ou seja, ele vai puxar a margem de lucratividade da empresa para baixo. Agora, a gente também precisa saber por que um produto dá mais lucro e o outro produto não dá lucro. Por que um produto dá mais margem e o outro não dá mais margem? Porque tem fatores que impactam nisso, né? E tudo depende da gestão. Então, existe uma frase célebre aí, se não me engano, é do Einstein, eu não me lembro quem fez agora, mas é muito interessante, assim, ó, não se gerencia o que não se mede. Então, se a gente não tiver planejamento, ficar fazendo as coisas no dia a dia, na correria, e não tiver informação para poder tomar decisão, a gente não vai conseguir gerenciar, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui os aspectos, talvez vocês já tenham visto isso, alguns, outros não, né? Mas é importante a gente, e no tempo que nós temos, nós não temos como aprofundar. Mas a ideia aqui é lançar uma reflexão para vocês, até para vocês poderem buscar aprofundamento nos conhecimentos sobre o preço de venda. Quem já tem, amplia, quem não tem, começa, né? Mas o importante é sempre estar buscando essa informação, analisando o preço de venda, cada produto que você tem, como que você trabalha e quais são os aspectos que estão intrínsecos, né, estão ligados à formação de preço, ok? Vamos lá. Jorge, eu consigo já projetar aqui, né? Tá liberado, né? Tá, Carlão, você já está no modo de apresentador. Tá, deixa eu pegar aqui. Então, nós vamos passando aqui. Ei. Não. Você já colocou aí? Tá na... Espera, Tá, já vou colocar Você aqui. viu que o Augusto falou aqui que tá na hora, né, Carlão? Tá na hora? Eu ouvi, mas não entendi o que ele falou. Tá, eu só não tô achando aqui na minha tela. Compartilhar. Ok. Eu tô acostumado com o Zoom. Na hora que você pega... Não. Aí. Vamos lá. Bom, eu não estou vendo vocês, tá? Fica tranquilo, Carlão. Eu tô aqui para ajudar. Qualquer coisa aí, Jorge, você me dá um toque. Se faltar, se subir a voz, você me avisa. Bom, como a gente já falou no começo, a gente sempre entra com uma pergunta, né? Vai lá. Por que é importante a estruturação e a formação de preço de venda na empresa? Então, eu queria que vocês contribuíssem conosco e dissessem para nós aí, na visão de vocês, por que vocês acham, se vocês acham que é importante e por que é importante estruturar a formação de preço de venda na empresa. Coloca aí no chat para nós. O que vocês acham que traz de benefício a estratégia da precificação? Quem quiser também abrir o áudio, tá, pessoal? Isso, pode falar, pode falar.
pessoal tá tímido, Carlão. Tá, né? E aí, pessoal, fala alguma coisa aí. É importante, não é importante? Se é importante, por quê? Ou vocês estão naquela turma que diz, para que formar preço de venda? É o mercado que manda, certo? É muito importante, né? Você pôs o preço por rumo aí, tá perdido. Sem dúvida, Emerson, sem dúvida. Wanderson. Sim. Então vamos lá, ó. Por que é importante, né? Às vezes a gente tem essa visão mesmo, né? Ó, formar preço para quê? É o mercado que manda, eu tenho que chegar lá e vender. Se eu for colocar todos os custos que tem que pôr aí, eu não vendo, né? Então muitas vezes a gente pensa assim. O Luciano trouxe assim, é Ok. importante para saber o resultado. Resultado, sem dúvida, né? Olha aqui porque que é importante, ó. Na empresa, quando a gente fala na questão da gestão financeira, a gente está falando que é a arte e a ciência da gestão dos recursos que a gente tem, né? E aí a gente tem um tripé dentro da gestão financeira que mostra para a gente o seguinte: numa gestão financeira eficaz, nós temos que cuidar do caixa, do resultado e do preço de venda, certo? Se a gente tiver um caixa superavitário, ou seja, tem um superávit de caixa, mas não tiver lucro, a empresa não tem equilíbrio, né? Ela não é uma empresa equilibrada. Ou seja, provavelmente eu estou tendo uma sobra de caixa por diversos fatores. Nós vamos falar sobre fluxo de caixa amanhã. Amanhã mesmo, né, Jorge? Está confirmado, né? Fluxo de caixa amanhã. Perfeito. Então vamos Perfeito. imaginar uma empresa que tenha dinheiro em caixa, você tem um caixa superavitário, né, positivo, mas a sua empresa não está dando lucro. Então essa empresa significa que ela está tendo talvez um bom equilíbrio entre contas a pagar e receber. Pode ser que ela esteja comprando a prazo 30, 60, 90, que é o grande sonho. Nem todo mundo faz assim, consegue. E vendendo à vista, mas não está tendo lucro no produto. Então você tem lá uma sobra de caixa, um caixa positivo, mas seu produto não é lucrativo, né? E a sua empresa também não. Como eu falei lá no começo, que o preço de venda, o faturamento, o resultado é o faturamento menos seus gastos, então o preço de venda também ele interfere. Então, se eu vender um produto por um preço abaixo da lucratividade, abaixo do ponto de equilíbrio, né, abaixo da margem de contribuição, consequentemente, isso vai afetar a lucratividade da empresa. E a lucratividade da empresa, se ela for prejuízo, se ela diminuir, ela também afeta o caixa, né? Então, por exemplo, eu tenho um produto que não está vendendo. Se eu souber fazer o preço de venda dele, eu posso ver qual é o preço mínimo que eu posso trabalhar para poder gerar caixa para a empresa. Eu estou sem caixa, tem produto, tem matéria-prima no estoque. Se eu tiver uma gestão do custo, das despesas fixas, das despesas variáveis inerentes àquele produto que está lá, a matéria-prima que está parada, eu posso, por exemplo, como objetivo, gerar caixa. E aí, se eu souber gerir o meu preço de venda daquele produto, custo de produção, despesa variável, despesa fixa, vou vender ele no cartão de crédito. Se eu for vender à vista, eu não tenho a despesa variável de cartão de crédito. Então, eu posso diminuir um pouco o preço de venda. E aí, tirar do estoque a matéria-prima, produzir e vender. Qual que é o objetivo aí? Geração de caixa, porque se eu não tiver dinheiro em caixa, pode ser que eu tenha que captar recursos com o banco e aí eu vou aumentar a taxa de juro. Se eu pago juro, ele come o lucro que porventura eu tenho e aumenta o prejuízo se eu tiver prejuízo. Então, perceberam como é que é importante você ter essa informação, essa gestão para tomada de decisão, né? Então, ele faz parte, o preço de venda, do tripé da gestão financeira, né? Pela importância. Por que ele é importante, né? Porque um preço de venda feito de forma correta, ele pode cobrir os custos da empresa e gerar uma margem de lucro adequada. E aí isso vai trazer para a empresa sustentabilidade financeira. Se o preço de venda tiver de acordo, tiver bem feito, desenvolvido de forma correta, pensando no público-alvo que eu vou atender, no valor agregado, eu vou me posicionar no mercado de acordo com a demanda, de acordo com o perfil do público-alvo que eu estou atendendo. Então, eu vou inserir custos com qualidade. Esse custo, se ele for um pouco maior, ele vai também agregar valor para o que eu estou vendendo. Consequentemente, eu vou atrair mais clientes, né? A competitividade no mercado, ela não quer dizer, quando a gente fala assim,
não vou fazer preço de venda porque é o mercado que manda. Pode até ser que o mercado mande, mas a gente precisa conhecer o mercado. Então, o mercado, ele manda, mas ele não determina o preço de venda, ok? Ele não fala assim, eu vou pagar tanto. Não, ele está disposto a pagar pelo benefício que ele vai ter e pelo valor que está agregado naquilo, né? Então, o preço de venda, ele também não tem que ser barato. Ah, eu vou vender barato, senão eu não vendo. Não, ele tem que ser um preço justo para atender às necessidades, o perfil do consumidor que você tem. Ele fica satisfeito com isso e pelo preço justo por entregar aquilo que ele precisa, você vai atrair mais clientes, né? A satisfação do cliente pela transparência, pelo preço justo, né, que você lança no mercado, também traz relacionamento. Cliente satisfeito, que você entregou aquilo que ele queria, atendeu as expectativas dele, seja de desejo, seja de necessidade, né? Isso gera relacionamento. Relacionamento gerado também gera o famigerado boca a boca. As pessoas vão falar bem de você e vão indicar a sua empresa. A importância dos investimentos da inovação, do crescimento e da expansão. Se a lucratividade da sua empresa vem da quantidade de produtos que você vende, vezes o preço de venda, menos os gastos que você tem, que é o lucro, consequentemente, se você estiver vendendo por um preço e está te dando margem de lucro, está sobrando recurso para você fazer investimento na empresa, inovar, criar produtos novos, né? Comprar máquina, equipamento, melhorar a produtividade e assim por diante. Também ajuda no planejamento estratégico da empresa. Quando você tem um conhecimento correto dos custos, das margens, margem de lucro, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de lucratividade, você também tem informação, você está mais informado, e você pode começar a trabalhar se você pode dar desconto, se você pode fazer promoções e você pode fazer novos investimentos. Tá? Isso também pode te trazer eficiência operacional, porque se você conhece os custos da empresa, se você sabe o que está impactando, por exemplo, no aumento de custo e, consequentemente, está te atrapalhando a ser competitivo no mercado, você tem informação para poder otimizar processo, né? Se você tem um controle das despesas, água, luz, telefone, aluguel, prolabore, né? Porque nós vamos ver aqui que esses insumos, essas informações, esses gastos, eles impactam no preço de venda, né? Principalmente os gastos fixos, que nós vamos ver. Então, se eu otimizo o processo, se eu controlo despesas, eu sei qual é a despesa que está impactando mais, como que eu posso fazer para otimizar isso, consequentemente eu vou ter uma eficiência operacional. Conformidade legal e fiscal. Isso é um item que muitas vezes as empresas elas não levam em consideração. Geralmente eles pensam assim, ó, imposto é com o contador. E aí você não tem informação, nem domínio e nem conhecimento de qual é a carga tributária que você está pagando, qual é o regime tributário que você está enquadrado. E você vai fazer uma análise que aquele aspecto que é uma despesa variável está impactando na sua gestão do preço de venda também. Então, eu mostro essa tela aqui para tentar fazer que aquele desafio do consultor financeiro seja minimizado, no sentido de dizer, gente, é importante pensar em preço de venda. Né? Não é algo assim que você tem que deixar para lá e não fazer. Também, como reflexão, a gente costuma dizer que tem uma diferença entre preço monetário e valor. Tá? Então, a gente, quando vai vender qualquer coisa, nós precisamos pensar no valor que aquilo tem para as pessoas, para quem está consumindo, qualquer segmento que seja. E esse valor não é o valor monetário. Tá? Eu costumo dar um exemplo aqui, corriqueiro, acho até que já falei com algumas pessoas que eu atendi. Vou fazer um desafio aqui para vocês, aí vocês vão falar aí para mim, tá? Eu quero vender uma vela para vocês. Quanto é que vocês estão dispostos a pagar por uma vela? Fala para mim aí. Como não tem necessidade, 50 centavos. 50 centavos. Legal. Quem mais? Daniel postou aqui R$1. R$1. Quem mais? Depende. Luciano, no dia que R$3. tiver um apagão, ela vai valer uns 10. Tá, Luciano, R$10. O Dione que falou aí que depende, né, Dione? Isso. No dia do apagão, ela vai ser necessário. R$10.
Dayana, R$ 2. R$ 2. Tá, beleza. Legal. Vou fazer um jantar à luz de vela amanhã no Dia dos Namorados, Carlão. Isso, exatamente. Chegou bem aí. Vamos lá. Eu vou falar agora para vocês o seguinte: a vela que eu quero vender para vocês, eu vou dar como que essa vela é confeccionada. Essa vela, ela não é feita de parafina. Eu não uso petróleo para fabricar. Essa vela, ela é uma vela que você pode escolher a cor que você quiser, que eu faço a vela na cor que você quiser. Além disso, eu tenho 12 tipos de aroma nessa vela. Certo? E aí, eu também tenho o seguinte: eu vou colocar nessa vela, para quem gosta de ler, ver série, de filme, história, uma etiqueta literária para vocês. E agora, quanto é que vocês estão dispostos a pagar nessa vela? Ou quanto é que vocês acham que ela vale monetariamente? Aumentou a de 50 centavos ou não? O preço dela vai subir muito, mas eu já estou pensando em contratar esse vendedor aí, viu? Então, cara, então. O Então, vamos Wanderson lá. subiu a oferta dele para 12, o Luciano para 12. 8. Para 8? Daiana agora paga 6. Nossa, Ó, a Daiana vai pagar 6, eu achei que a Daiana ia pagar 89. As mulheres prezam muito por isso. Certo? Vamos pensar o seguinte. Mateus 15, ó, o Mateusão pagando 15. Tá, vamos pensar o seguinte, pessoal. Vocês vão refletir isso no produto de vocês. Quando vocês forem pensar no cliente que vocês vão atender, vocês vão entender qual é o valor que está por trás daquilo que vocês estão vendendo. Então, vamos pensar o seguinte: qual é o valor agregado da fibra de coco que eu não uso, eu faço ela com fibra de coco, não uso petróleo. Quem preza por esse valor? O que ele está pensando nesse valor? Eu faço a vela com fibra de coco e não faço com petróleo. Qual é o valor que está intrínseco nisso? Ninguém? Ninguém arrisca? Luciano Não é valor aqui, monetário, hein? Não é valor Luciano monetário. colocou aqui, ambiental, com aspectos ambientais. Então, quem preza por valor ambiental, na cabeça desse consumidor, desse cliente, ele está pensando o seguinte: olha, comigo, beleza, eu sou ambientalista, então se você vende a vela com petróleo, não me interessa, com fibra de coco já me interessa. Ok? Então, questão ambiental. O que mais de valor tem nisso? Em todos os itens que eu falei que eu coloco na vela. Quem pode perceber um valor? Por exemplo, a cor da vela. Qual é o valor que está por trás disso? Eu falei que tem várias cores. Quem dá mais? Quem poderia falar? Que valor está por trás da cor da vela? Paulo trouxe a questão aqui dos sentimentos. Sentimento. A Patrícia e o Michael, estético, uma questão estética. Estético. O que mais? Luciano, decorativo. Juliano, Decorativo. personalização, cor e aroma. Aroma. O aroma também. Aromatização do ambiente, do quarto, ok? Daniel já quer fazer um kit já e vender por R$ 150. Aí, muito bom. Ok, pessoal? Então, assim, eu dou esse exemplo, não tem nada a ver com móveis, mas é para a gente poder refletir e pensar que quando a gente vai dar o orçamento, a gente não pode considerar só o valor monetário, a gente precisa pensar o que nós estamos atendendo. E isso vai até levar a gente a se posicionar no mercado, tá? No caso da vela, se eu fosse vender a vela porque acabou a energia, então a minha vela vai ser realmente de R$1,50. Então a minha margem é pequena e qual que é meu posicionamento? Volume, quantidade. Então eu tenho que vender coisas astronômicas, ok? Agora, se eu vou vender valor agregado, eu também preciso atingir o público que dá valor no que eu estou vendendo, no que eu estou oferecendo, ok? Então essa vela, pessoal, na época da pandemia, eu dou esse exemplo que a minha filha chegou e falou: pai, quanto você acha que custa uma vela? E aí eu comecei a conversar com ela.
ela é ambientalista, ela queria decorar o quarto dela, ela queria, até a etiqueta literária era interessante para ela, porque ela queria colocar lá para o grupo social dela, né? Status, né? Quem pode pagar R$ 150 numa vela tem um determinado status, né? E aí ela foi me explicando todos esses aspectos e a vela dela custava R$ 96 na época. Okay? Então, assim, isso é para a gente imaginar, pensar, refletir sobre o nosso posicionamento quando nós vamos estabelecer valor. O que agrega valor? E até para pensar o seguinte, muitas vezes eu coloquei ali sobre as questões de processo, otimização de processo, às vezes nós colocamos muito custo nos produtos que não agrega valor para quem compra. E às vezes é por isso que a gente não consegue vender pelo preço que a gente precisa, né? Porque o custo sobe, mas se não agrega valor para quem compra, não adianta, ok? Então, eu queria a gente refletir sobre esse aspecto. Tá aí algumas velas, né? Inclusive, aqui a gente pode pensar que não vende vela, você vende presente. Você vende sentimento. É diferente, ok? Bom, eu já falei sobre esse aspecto aqui, que o faturamento da empresa é que determina, tirando todos os gastos, o lucro da empresa, ok? Esse desenho aqui é um desenho que nos ajuda a imaginar o faturamento da empresa e o impacto que o preço de venda tem sobre isso, tá? Então, aqui a gente está distribuindo o faturamento da empresa nos gastos, né? Então, tudo que a gente vende é distribuído nessas 4 caixinhas aqui, certo? E a única caixinha que é da empresa está aqui, ó. Tá? Porque o restante, ele só passa pela empresa. Você movimenta, ele entra e sai, entra e sai. Então, toda vez que você vende, lá no final do mês, vendeu X mil reais, esse faturamento é o que a quantidade do que você vendeu vezes o preço de venda. Móveis planejados, armário, mesa planejada para escritório, etc, etc. Então, eu tenho uma linha de produtos, vendi a quantidade de cada um vezes o preço de venda, me deu o meu faturamento. Só que todo produto que você vende, ele tem um custo de produção. Eu preciso identificar esse custo de produção, atribuir esses custos ao que eu vou vender. O que você pode ter numa indústria de móveis planejados, né? Aqui, ó, tá vendo que é para comércio? Então não serve para vocês, né? A não ser que você tenha algum comércio, então a partir daí você vai apurar o custo de acordo com a compra, tá? Mas o que vocês utilizam aqui são matéria-prima e insumos, ok? Né? Você vai colocar o MDF, a madeira, etc, etc, gavilha, eu não entendo muito bem de móveis, mas tem algumas coisas aí que eu me lembro, né? O trinco, o puxador, fechadura, tudo isso é matéria-prima mais insumos, tá? Impostos, então a gente precisa pensar muito nisso. E esse imposto aqui não é sobre venda, é o imposto sobre compra, tá? Então você tem algumas coisas aí, você pode ter IPI, pode ter substituição tributária, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes você está comprando a matéria-prima, aí você negociou lá com o fornecedor, seu preço foi de X reais o metro quadrado, e aí você não pensou que teve imposto de importação, se comprou importado, substituição tributária, se a sua empresa está sujeita a isso, diferencial de alíquota de ICMS, se você compra matéria-prima fora do estado e você está no regime do Simples Nacional, você vai pagar a diferença de alíquota, e isso aqui é algo que você não vê no momento que você está comprando. Então, no momento que você vai fazer o preço de venda, quando você está apurando custo, você precisa identificar se você comprou de outro estado e ou identificar isso através de pesquisa ou ligar para o contador e falar qual foi a diferença de alíquota que eu paguei sobre isso. Vamos supor que você compre um MDF de Santa Catarina. Se lá se a diferença de alíquota for de 18% para 12%, dá 6% de diferença. Quem compra é que paga. E você, ao passar a nota fiscal para o contador, ele vai emitir o DARF de pagamento disso e você vai pagar. Só que quando você compra, você não paga no mesmo mês. Você passa a nota fiscal para o contador e no outro mês ele emite o DARF para você pagar. Então, toda vez que você comprar matéria-prima, que você for registrar no estoque, já registra com o custo de compra, matéria-prima, né, que você comprou, frete, impostos, diferença de alíquota ou impostos sobre compra, tá? E se você tiver embalagem. Então,
todos esses aspectos estão ligados ao custo direto da produção daquilo que você está vendendo. Então, se eu tenho aqui um produto, por exemplo, meu faturamento, eu vendi um produto aqui por R$2.000, se ele custou 1.000 de insumo, matéria-prima, etc., significa que 50% da venda não é da empresa, está distribuído aqui, com esses atores, ok? Aí nós temos outro quadrinho aqui, que é a despesa variável. Então, aqui é o que a gente chama também de despesas que incidem sobre venda ou despesas comerciais, ok? E aí eu preciso pensar o seguinte, qual é a tributação que eu estou enquadrado? Simples, lucro presumido ou lucro real? Então, eu preciso ver como que os impostos incidem. Alíquota, qual é a alíquota de imposto? Comissões sobre venda. O segmento de vocês tem muito isso, né? Vocês pagam comissão para arquiteto, para decorador, etc., né? Vocês têm várias parcerias. A venda no cartão de crédito. Então, a taxa de cartão de crédito está para cá. Frete, se você entrega, se leva para lá. No caso de vocês, quando você está produzindo para entregar o produto, o frete pode estar aqui também. Você vai calcular o frete de entrega. Então, ele pode estar no custo. Tá? Aí, vem lá, eu contrato uma terceirização que leva o produto lá para mim, ou eu tenho meu veículo de transporte, coloco no veículo e levo lá. Então, eu preciso fazer uma média de custo de combustível, manutenção do veículo, troca de pneu, troca de óleo, anual, dividir por mês ou por quilômetro. Tá? Então, eu preciso pensar nisso. Tá? Porque esse gasto, no caso de vocês, está aqui dentro. Despesa variável, se eu vender no e-commerce, eu vou pagar as taxas para marketplace, ok? Então, eu preciso pensar nisso. Então, se eu já tenho um produto, nós estamos falando aqui de faturamento, mas já estou dando a ideia de preço de venda. Se eu tenho um produto que eu vendi por 2.000 e eu paguei R$1.000 de produção nele, de custo de produção, 50% está aqui no custo. Se eu pagar lá 2% de comissão, 3% de cartão de crédito e pagar 7% de imposto, eu estou com 12% aqui. Se eu tenho 50% de custo, 2% de despesa variável, 62% não é da empresa. Então, está sobrando 38%. Esse resultado é o chamado lucro bruto da empresa e de cada produto que você vende, porque você tira do preço de venda, ok? Se está sobrando 38%, significa que se o impacto das suas despesas fixas for de 38%, aqui é zero. Ok? Se tiver acima de 38%, aqui é prejuízo. Abaixo de 38% é lucro. Então, olha a importância de gerir a despesa fixa da empresa. Principalmente porque aqui dentro tem um gastozinho aqui, chamado Prolabore. Tá? E isso aqui é assim, eu não estou falando do Prolabore contábil. E o contador fala, vamos pôr um salário mínimo aqui para você não pagar imposto de renda. Né? Quando você vai formar preço de venda, fazer análise da estratégia, dos resultados da empresa, você vai pensar na realidade. Qual é a retirada que você faz dentro da empresa para os sócios, ou para o dono ou para a dona. Okay? A despesa fixa é aquela despesa que, faça chuva ou faça sol, ela acontece. Okay? Salário de funcionário mais encargos. Os funcionários de produção para o preço de venda, eles estão aqui dentro. E a gente precisa fazer o cálculo da mão de obra direta ou a mão de obra de terceiros. Okay? Como é que eu calculo mão de obra direta? Lá no custo. Pode ser por produção. Hoje em dia, como a gente tem uma variedade de produtos muito grande, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa de alguém que possa fazer um levantamento, uma consultoria. E aí acredito que o Jorge, provavelmente, no decorrer do ano, das ações com vocês, também vai falar em questões de tecnologia, de processo, Sebrae Tech, que são os termos do Sebrae, né? Ganhos rápidos, para melhorar a produtividade. Acredito que alguns de vocês já fizeram, porque você tem uma capacidade de medição da capacidade produtiva que você tem. Como é que nós fazemos quando nós estamos para estimar um valor? Olha, para eu fazer esse trabalho, chegar numa capacidade produtiva, eu vou levar 6 meses, vou ter que pôr uma consultoria lá dentro, do Sebrae Tech, um ganhos rápidos do Sebrae, para fazer esse trabalho, levantamento de PCP, que é controle de produção, de layout, de cronometragem, cronoanálise, todos esses aspectos. Então, vamos fazer um cálculo pelo custo da mão de obra
por hora trabalhada. Então, eu vou pegar salário, encargos, 13º, férias, hora extra, que mais? Benefícios. Ah, o cara ganha R$ 2.000, é o R$ 3.500 o marceneiro. Então, se ele me custa 40% a mais, ele vai me custar 4.800. Se ele trabalha 160 horas no mês, eu vou pegar 4.800, dividir pela quantidade de horas, que é 160 horas, vai me dar o valor hora. Naquele projeto, quanto tempo eu vou utilizar daquela mão de obra, quanto está me custando a mão de obra. Então, eu preciso colocar esse aspecto lá dentro também. Tá? Aqui, ó, estão os salários e encargos de pessoas que não estão ligadas à produção. O atendente, o vendedor que está lá na loja, no showroom, né? O funcionário da contabilidade, do escritório e assim por diante. Água, energia, contador, software, internet, telefone, limpeza, alimentação, manutenção, cópia e refeitório, combustível, as entidades representativas, associações comerciais, etc., e sindicatos, IPVA dos veículos da empresa, não é o IPVA do veículo do dono nem da dona, aluguel do prédio, marketing é uma despesa fixa, tá? A não ser que você estabeleça que você vai tirar 5% religiosamente do seu faturamento para investir em marketing, então ele vai lá para a despesa variável. Mas se você investe um valor, esse marketing é despesa fixa, tá? Depreciação de máquinas e equipamentos também entra, porque você tem uma máquina que ela trabalhando, durante um período ela vai desgastar, ela vai ficar obsoleta e você vai ter que comprar outra. Então você precisa considerar isso na sua formação de preço para poder estabelecer um preço de venda que também te dê provisão para você poder trocar suas máquinas futuramente, tá? Pode ser que pelo lucro você consiga fazer isso, mas se o lucro vem do faturamento, do preço de venda menos os gastos, se você colocar aqui a depreciação, você vai chegar num preço de venda que também precisa cobrir os gastos de depreciação da empresa, tá bom? E os investimentos que você faz. Então aqui, ó, o que a gente está dizendo? Que a gente precisa conhecer, para formar preço de venda, o custo, a despesa variável, a despesa fixa e a margem de lucro que a gente quer. Okay? Tem alguma dúvida aqui, pessoal, que vocês queiram perguntar sobre o que é custo, o que é despesa variável, o que é despesa fixa? Algum comentário? Carlão, no chat, o Luciano traz assim: grande dificuldade calcular o tempo de produção, pois não produzimos em série. Tá. Ó, na verdade, assim, o cálculo, Luciano, aí você vai ter que fazer um acompanhamento, uma medição lá, né? Pode ser, não sei se você já trabalhou com as consultorias aí de produção, que é a cronometragem e a cronoanálise. Então, quando você for fazer aquele produto, geralmente você tem um produto já definido, você sabe o que vai compor nele, então você tem que medir o tempo que o funcionário está gastando, fazer esse cálculo e colocar lá. Aí você pode usar um auxiliar, um marceneiro, né? Eu sugiro, assim, fazer essa estimativa de cálculo de hora, tá? Para você inserir e fazer o preço de venda. E aí, uma vez você estimando, você vai começar a acompanhar, né? Porque uma coisa é você prever, outra coisa é você acompanhar se está acontecendo dentro daquilo que você previu, tá? Então, a base hoje, para você fazer assim, digamos, a curto prazo e mais rápido, é levantar o salário do funcionário com encargos, 13º, férias, quantas horas ele está à disposição, não é quantas horas ele trabalha. Você pode falar assim, ele tem 160 horas à disposição, mas a venda da minha empresa não está ocupando todo o tempo dele. Isso não é problema. Você tem que medir qual é a disponibilidade que ele tem, porque aí é a sua capacidade produtiva. Se a empresa não está vendendo o suficiente para ocupar a capacidade produtiva, é mais uma questão de venda, né? É estratégia de marketing. Mas aí você vai analisar a disponibilidade que você tem. Eu tenho X pessoas, que eu tenho marceneiro, tem isso, tem isso. Se tem 2, tem capacidade de produzir tanto, se eu gasto X horas para fazer. Então, isso tem que ser feito com medição, tá? E acompanhar. É trabalhoso, mas não é impossível, né? Aí, com apoio, com consultoria dentro da empresa, você pode chegar a definir isso e aí ter uma sequência que você vai acompanhando. Tá? Quem mais?
Mais alguma coisa, Jorge? Não, no chat aqui não tem nada. Se alguém Legal. tiver também para Tá. trazer considerações, tá? Só abrir o áudio ou trazer aqui no chat, pessoal. Isso. Então vamos lá. Ok. Ó, então, assim, nós já falamos bastante sobre reflexão, né? Então, acho que dá para perceber que a forma mais rápida de quebrar uma empresa é vender muito com preço errado. Muitas vezes nós focamos no faturamento, na venda. E às vezes, se a gente estiver vendendo com um preço que não esteja cobrindo os gastos, não seja competitivo, não adianta a gente vender, né? Muitas vezes a gente tem produtos que a gente está vendendo que não está valendo a pena. Mas como está acontecendo, está tendo venda, a gente vai fazendo, né? E aí, o que está acontecendo? A gente não tem lucro, aí não sobra para a empresa e você começa a pagar todos os gastos. E às vezes nem dá para pagar os gastos. E aí você vai buscar recurso de terceiro, pegar empréstimo, financiamento. E aí, consequentemente, se você estiver tendo lucro, o juro vai comer o lucro. Se você tiver prejuízo, o juro vai aumentar seu prejuízo. Okay? Então, assim, a gente precisa ter estratégia e gerenciamento do preço de venda. Não dá para fazer por osmose. Eu vou pegar o custo que eu apurei e vou multiplicar por 3. Então, a gente precisa apurar se a gente está fazendo o preço corretamente ou não. Tá? Primeira coisa é analisar se você está vendendo com lucro. Para fazer isso, você precisa saber o preço de venda que a gente chama de trás para frente. Nós temos duas formas, né? Pegar o valor que eu vendo e dissecar todos os gastos que tem e ver se tem margem de lucro. E também nós podemos fazer o preço de venda, estabelecendo um preço de venda para cobrir todos os gastos, custos, despesa fixa, variável, custo de produção, e quanto é que a gente quer de margem de lucro para poder chegar no preço de venda. Tá? Se vender sem lucro, se o preço de venda está formado de maneira errada, se o preço de venda não contempla todos os custos, se está tendo prejuízo ao vender um produto, qual que é a tendência da empresa? Quebrar. Tomar cuidado. Temos que saber se o preço de venda está correto, qual é o preço de venda que deve vender. Porque é o seguinte, quando a gente vende um produto, como eu mostrei aqui naquele desenho dos 4 quadradinhos, só tem 2 pessoas que pagam esse custo dentro da empresa. Quem são? Carlos, repete a pergunta de novo, fazendo um favor. Quando a gente vende com preço errado, só tem 2 pessoas que vão absorver esse problema. No meu caso, acho que é só um, é eu que... Tá certo. É que a gente coloca aqui que é você e a empresa, né? Por que eu estou dizendo isso? Quando eu mostrei aquele desenho, a gente está dizendo o seguinte: se eu vendo por preço errado, quando eu vou pagar o fornecedor não quer saber. O governo não quer saber, o cartão de crédito não quer saber, o funcionário não quer saber. Então, isso acontece muito quando a gente vai precificar e a gente fala assim, vou vender por X. Aí você fica com medo. Não, se eu falar que é esse valor, ele não vai pagar. E aí, o que você faz? Então, baixa o preço de venda que eu vou vender. Quando você faz isso, você está diminuindo seu preço de venda. Então, o único impacto que vai absorver isso é no seu lucro. É lá onde sobra. Por quê? Por que eu falo que é 2 pessoas? Porque é o lucro da empresa e o que você poderia distribuir de lucro com o sócio também não vai ser atingido. Então, quando você faz isso, dou desconto, faço promoção sem estratégia. Tá? O fornecedor não vai abrir mão do valor dele. O governo não vai abrir mão do imposto. Né? Dou 10% de desconto. Aí eu penso assim, vou dar 10% de desconto. Só que eu tenho que pensar o seguinte, como é que você vai me pagar? É à vista ou a prazo? Se for à vista e eu for vender mais, é estratégico. Se eu baixar o preço só para vender, não é estratégico. E aí eu estou pensando só no faturamento. E eu preciso pensar na lucratividade. Então ninguém vai abrir mão. Se eu der 10% de desconto no preço de venda de qualquer coisa que eu estou vendendo, eu não vou conseguir tirar do governo, não vou conseguir tirar do fornecedor, não vou conseguir tirar do aluguel, porque ninguém vai dar 10% de desconto naquilo que eu estou pagando. O funcionário, vou tirar do seu salário 10%. Então acaba sobrando para o dono e, consequentemente, para a empresa. Ok? Vamos lá. Bom, então é aquele desafio que eu falei, né? O preço de venda tem que ser ideal para cobrir todas as despesas, custos
gerar lucro e ser competitivo. Aqui nós estamos falando o seguinte, ó, vendo por o preço X. O que está acontecendo com esse preço de venda? Qual é o tamanho do cofre que está engolindo o meu preço de venda? Tamanho do cofre de custo, tamanho da despesa fixa, tamanho da despesa variável e tamanho do lucro que está sobrando para a empresa. Então, se eu tenho informação, formo um preço de venda e tem essa identificação, eu consigo entender para onde que está indo isso aqui e aonde que eu posso atacar para poder melhorar a minha competitividade e o meu resultado. Tá? O preço de venda, ele é tão importante que ele não faz parte só do preço monetário, né? Ele faz parte da estratégia de marketing da empresa, tá? Aqui a gente está falando de 4Ps, que é mais antigo, tem gente que já fala que tem 8Ps, 8Cs, as coisas vão mudando muito. Mas ele é, ó, preço justo e adequado por aquilo que você está ofertando e agregando valor para quem está te comprando. E ele está dentro das expectativas de marketing. Ele é da porta para dentro e da porta para fora, você tem que ter um produto de qualidade, que atenda a necessidade, que agregue valor. Você tem que ter um ponto de distribuição para o seu produto chegar em quem você quer atingir. Você tem que ter uma comunicação, essa promoção aí não é aquela de dar desconto, não, tá? É promover o produto, é a comunicação do marketing. Então, o preço faz parte do mix de marketing da empresa. Então, ele não é somente algo financeiro, com fórmula, para ser feito e estabelecer preço de venda no mercado. Ele faz parte do composto do mix de marketing da empresa, ok? Aqueles conceitos, ó, que a gente já colocou lá no quadradinho lá, gasto, né? Tudo que você tem, que você coloca na empresa, que você faz, e você vai colocar com bens ou serviço, e que representa um esforço que você coloca na empresa de gasto para poder produzir, para poder pagar despesas comerciais e despesas fixas, ok? Investimento é um gasto também. Lembra que ele está naquele quadradinho lá na despesa fixa? Né? Então, eu preciso fazer aquisição de máquina, equipamento, então eu preciso considerar isso no meu preço de venda. Custos são gastos aplicados diretamente na produção, no caso de vocês. Okay? Então, assim, ó, nós vamos fazer daqui para frente a formação de preço como fórmula. Okay? Pensando, vou até pedir a ajuda de vocês para a gente pegar um produto mais simples e a gente ir pensando como que a gente faz isso. Óbvio que é simulado, rapidinho, né? Para a gente ter uma ideia. Porque a gente sempre tem alguns produtos aqui que a gente já parte do custo, tá? Então, se alguém puder dar um exemplo, eu tenho um armário que eu faço aqui que eu já sei o custo dele. O custo dele é X. Então, a gente vai trabalhar os aspectos de formação de preço para vocês poderem entender como que a gente pode chegar nisso, ok? Então, o que a gente precisa numa empresa para a gente formar... Oi, pode falar, Luciano. Desculpa te interromper, só porque, não, assim, pode interromper. Eu fico preocupado, assim, que quando você fala nos custos lá, a questão de funcionário, porque eu estava conversando com o meu contador, 40% que a gente tem que jogar em si mesmo. Sim. Porque eu fui pedir para ele fazer a conta de mandar todos os meus funcionários embora, eu fiquei pensando, isso é uma dívida que eu tenho hoje. Quase cair das pernas, porque assim, sem a gente dúvida. Pensa muito nisso, né? Mas é 40% mesmo. Então, se eu tenho uma folha de 15 mil, eu tenho que guardar isso aí por mês, além dos 15, é isso? Esse seria o custo correto que eu tenho que jogar lá? Na verdade, assim, ó, existem... por exemplo, se você estiver dentro do Simples Nacional, você tem uma carga tributária em termos de encargos, né? Não é tributo, é encargos. O que é considerado nisso? Geralmente, eles colocam 40%, é uma estimativa que se faz para você fazer uma conta mais rápida, você tem que ter uma solução mais rápida, porque é considerado, por exemplo, o 13º, o salário, as férias. Então, por exemplo, no caso de preço de venda, tem alguns itens que não saem do seu bolso, mas na produtividade impacta. Então, por exemplo, se você tem um funcionário que está de férias, significa que você está pagando. Mas, Carlos, por que eu vou colocar mais um mês de férias? Se o cara sai de férias, eu já paguei ele. Então, o gasto que eu tenho é do salário dele. Ótimo. Mais 1/3 de férias. Então, isso saiu do seu bolso. Mas, para apuração de preço de venda, o que acontece? Você tem que calcular a produtividade. Então, por exemplo, salário, 13º, férias. Então, as pessoas colocam mais um mês de férias. Você acaba calculando, entre aspas, um 14º. Por quê?
Porque parte do princípio da produtividade que quando um funcionário está de férias, alguém assume o lugar dele para fazer o que ele fazia. Senão sua produção para. Então, o que você faz? Além de você calcular 13º, salário, etc., etc., eles também incluem um salário a mais de férias, de alguém que está fazendo. Então, esses 40%, ele é relativo a tudo isso. Não significa que você paga 40% de encargos. Tá? Mas aí vem, por exemplo, quem está no Simples Nacional, você não paga INSS do funcionário, sobre a folha. Quem está no lucro presumido, lucro real, sim. Então, às vezes, quem está no lucro presumido real, os 40% nem dá. Às vezes é até mais. Né? Quem está fora do Simples Nacional, o INSS é 20% sobre a folha de pagamento. Só o INSS. Então, tem que estar, como o contador te falou, eles fazem uma margem de 40%, colocando todos esses aspectos. Tá? Fundo de garantia, 13º, férias, etc, etc. Então, a gente vai fazendo de acordo com a realidade. Aí você estima 40%, 45%. O Sebrae também faz isso em cursos, né? Porque no curso não tem como você fazer um detalhamento. Tempo não dá. Então, é realmente por aí, dentro dos seus custos. Pode ser que na sua realidade, saindo do bolso, não está saindo 40% a mais. Mas você precisa se precaver disso, porque pode ser que seja 40% mesmo. E aí isso está intrínseco lá na despesa, no custo de produção. Isso tanto para a indústria, que é no custo de produção, como para comércio, que está lá na despesa fixa. Você tem um cálculo de despesa fixa lá também. Tá? Mas é esse o cálculo mesmo. Os encargos são por aí mesmo. Só que aí, às vezes, mas eu pago 40% de encargos. Talvez não é só encargos, é tudo junto. 13º, férias, né? Então, o que eles fazem? Quando você paga, eu pago 2.000. Então, você considera 2.800, que 40% é do restante. Você também tem, por exemplo, dependendo da empresa, tem vale transporte, dependendo não tem. Dependendo da empresa que está atrelada aos funcionários a um sindicato, tem vale refeição. Outras empresas não têm. Então, como você não tem uma apuração total, talvez o contador, um consultor, ele fale, ó, põe 40% aí que você tá dentro do nível razoável. Entendeu? Para você fazer o preço de venda. Ok? Então, o que a gente precisa aqui, ó? Faturamento, que é a venda, tá? A gente precisa desse faturamento, pelo menos a média anual, tá? Porque não dá para a gente trabalhar só com um mês para fazer esses cálculos. E a gente vai ver por que a gente tem que ter essa informação. Despesa fixa. Então, aqui requer gerenciamento, controle de tudo. Eu tenho que ter tudo informado, sistema, planilha, eu tenho que saber quanto que eu gasto com despesa fixa, variável, tudo certinho, tá? Então, eu preciso do faturamento, da despesa fixa, que é o conceito nós já passamos, vocês disseram que não tem, por enquanto não apareceu dúvida. A despesa variável é tudo que está relacionado à venda, frete sobre venda, comissão, imposto e etc. Gastos que são aplicados diretamente na produção, aí cada empresa, cada segmento vai ter o seu gasto, né? Então, quais informações precisamos levantar para formar o preço de venda? O custo, a despesa variável, a despesa fixa, o lucro desejado e o faturamento. Ok? Então, aqui vem o preço de venda. Tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com o valor de mercado, preço de mercado. Eu estou vendendo um armário de cozinha. Esse armário aqui, com as especificações dele, com o valor agregado dele, quanto é que está sendo vendido no mercado? Sei lá, 25 mil reais. Estou chutando tudo, tá? 25. Então, o que eu vou fazer? Quanto que eu gasto de custo, quanto que eu gasto de despesa variável, quanto que eu gasto de despesa fixa para entregar esse armário para o cliente? Então, o que a gente está fazendo? Preço de venda de trás para frente. Você está testando o mercado, mas tem conhecimento de como que estão os seus gastos para poder produzir isso e entregar, tá? E a estrutura da sua despesa fixa. Então, o que a gente faz? Vendi por 20 mil, quanto que eu gastei aqui, apurado, quanto que eu gastei aqui, quanto que eu gastei aqui, quanto está me sobrando. Então, eu começo a tirar indicadores daquele produto e ver se ele é viável no mercado de trabalhar. Tá? Agora, pode ser que você chegue à conclusão de que você não está competitivo no mercado. Estou vendendo por 20, mas eu quero vender por 20, o mercado está vendendo por 20, com o mesmo perfil de cliente, o mesmo produto, porque a gente tem uma mania assim, fulano está vendendo por 20, mas ele está atendendo o mesmo posicionamento que eu, o mesmo perfil de cliente que eu, né? Então eu preciso pensar nisso. Não dá para pensar, armário de cozinha, lembra da vela? Que armário de cozinha eu estou vendendo? Qual é o valor agregado que tem nele?
o que está atendendo a necessidade do cliente. É óbvio que tem segmentos que é mais difícil. A gente reclama de todo segmento, a gente reclama. Mas vamos pensar num segmento, por exemplo, farmácia, oficina mecânica, né? Tem gente que sim, mas não a maioria. Pouquíssima gente levanta cedo com vontade de ir na farmácia e tomar remédio, certo? Então você está no mercado, que você está vendendo um produto que ele não é um produto de desejo, né? Então a gente precisa ir e também se posicionar no mercado nesse aspecto. Então aqui Carlão, preço de... Oi. eu sei que você está trazendo aí, mas aproveitando sobre essa questão, né, que você traz, por exemplo, da farmácia. Eu não consigo ver quem é, porque o nome tá com um nome diferente aqui, mas trouxe assim, né, no chat. A competitividade entre orçamentos estão desleais, acaba sobrando para nós mesmos. Custos baixos, falta de qualidade. O cliente chega querendo o preço do profissional que doa o produto com a qualidade. Neste momento, há o descontrole da precificação para atingir a venda. Agora, temos a taxa dos sindicatos também para ajudar. É a Verônica trazendo isso daqui. Assim, sem dúvida nenhuma, gente. Todo segmento tem as suas mazelas. E aí a gente entrou no jogo, a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, eu costumo dizer, eu sei que é difícil, não é fácil, né? Tem muita gente, mas você é consultor, você está atrás de uma mesa aí, é fácil falar, né? Mas é a realidade que a gente traz. Aí a importância da gente se posicionar com relação a isso. Se eu tiver todas as informações, eu sei que aquele cara está tomando prejuízo. Então eu preciso me posicionar. Vou tomar prejuízo junto com ele ou vou deixar de vender? Né? Vou dar um exemplo para vocês, que não tem nada a ver com vocês, mas assim, dá para entender sobre isso. Eu atendi o ano passado uma moça que tem uma clínica veterinária, certo? E ela tinha banho e tosa, ela tinha cirurgia e internação e venda de medicamentos para animais. Então nós estamos, ó, 3 coisas lá dentro. Nós estamos conversando sobre isso aqui, ó, preço de venda. Nós chegamos num produto dela, num serviço dela, que é o serviço de internação, certo? Aí a gente conversou, isso é um exemplo assim, não tem nada a ver com vocês, mas vocês vão refletir sobre o que vocês estão falando no segmento de vocês. Aqui na despesa variável dela, ela estava em 3 enquadramentos tributários. A venda de medicamento está enquadrada no anexo 1 do Simples Nacional. A cirurgia e internação no anexo 5 de serviço. Banho e tosa no anexo 4 de serviço. Banho e tosa, 6% de imposto. Venda de medicamento, isso eu estou falando a alíquota mínima, tá? Para vender lá 15 mil por mês, em média. A alíquota de serviço de PET, lá, de banho e tosa, 6%. Medicamento, 4%. Internação e cirurgia, 15,5%. 15,5% na clínica. Aqui dentro, ó, tem o cirurgião que não aceita, ou no mercado, você não consegue contratar o cirurgião aqui como funcionário. O custo dele aqui é de 30%. 30% de internação. Então, ela tinha uma despesa variável de 15,5% de imposto, 45%, 30% de comissão do médico, né, do veterinário, do cirurgião, e mais, se ela vendesse no cartão de crédito, mais 4%. Então, ela estava com 49% de despesa variável. Certo? Esse serviço não dá lucro para ela. Então, sabendo disso, ela tem que tomar um posicionamento. Para de fazer internação e cirurgia. Porque o mercado dela é o seguinte, bom, você não pode tirar o cara daqui, ó, de 30%, contratar ele não aceita. Então, o mercado dela, qualquer um que for montar uma clínica com cirurgia e internação, vai passar por esse aspecto. Então, é uma decisão que você tem que ver o perfil de público-alvo, você tem que aumentar o preço de venda, só que você vai vender internação, cirurgia, para quem tem o animal. E se a pessoa vai cuidar do animal, ela está disposta a pagar. Então, você tem um perfil de público que você vai trabalhar, você precisa entender no mercado lá dela, que é a cidade menor, se ela tem viabilidade de fazer esse serviço. Se não tiver, ela tem que tomar uma decisão e falar, não vou trabalhar. Se tiver outra clínica que está fazendo mais barato, deixa ela fazer. Né? E você se reposicionar e trabalhar com outros aspectos. Então, assim, eu acredito que no mercado de vocês deve ter algum mercado que vocês vão atuar, que você pode sair desse cenário e trabalhar com outro aspecto.
Porque, assim, eu não acho que vocês fazem, é uma opinião, né? Móveis planejados. Vocês fazem móvel planejado, mas vocês vendem outra coisa. Lembra do valor agregado? A gente precisa pensar nisso, né? E aí, na abordagem com o cliente, precisa mostrar esses aspectos. Porque, é assim, a gente fala, mas quando a gente passa a consumidor, nós fazemos a mesma coisa. A gente vai comprar alguma coisa de alguém, o que a gente quer? Levar vantagem. Então, o que faz? Eu vou dar uma pressionada, vai que cola. Eu quero desconto, eu quero isso, eu quero aquilo. Você está preparado, você vai tomar a sua decisão. Olha, e não adianta eu fazer para você. Agora, você fala assim, eu vou fazer para você, tudo bem, só que eu vou pôr esse produto. Vai durar 3 meses, 1 ano, 2 anos. Tudo bem para você? Então, são aspectos que a gente precisa, na negociação com o cliente, estar preparado e informado para poder negociar. Agora, se você argumentou e mesmo assim o cliente optou por lá, é regra do jogo, né? É difícil. E isso não é só para o segmento de vocês, todo mundo passa por esse aspecto, né? Eu costumo dar um exemplo aí, a minha esposa tem uma empresa pequenininha, de forminha para doce de festa. E aí você tem forminha de 10 centavos, você tem forminha de 1,20, que é aquelas forminhas para decoração. Então ela precisa se posicionar o que ela quer fazer. Ela quer trabalhar com casamento, que compra uma vez, sei lá, dois clientes por mês, mas compra 3 mil. Ou ela quer trabalhar com um aniversário que compra 200. Entendeu? Ela precisa se posicionar nisso. E tem a mesma coisa. Eu quero fazer um casamento aqui, vai ali e compra a forminha de 10 centavos. Qual que é o valor agregado nisso? A forminha tem o aspecto de proteção só do doce. Agora, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar com forminha decorativa? Vai decorar a mesa de doce? Então, não posso vender uma forminha dessa por 10 centavos, porque o custo dela é 70. Né? Custo de produção, custo de matéria-prima. Então, a gente precisa analisar esses aspectos. Ok? Vamos lá. Tem mais alguma coisa aí, Jorge? Por enquanto, não, Carlão. Só a Certo. Verônica aqui continuando, né, sobre a questão. Exatamente. Concordou Ok? aí. Mas agora é o seguinte, ó. Preço de venda, de trás para frente. Quanto eu vendi, quanto foi para cá, quanto foi para cá, quanto foi para cá e quanto está sobrando de lucro. Então, precisa analisar isso um por um, porque ele impacta no faturamento da empresa, no resultado do lucro da empresa total, certo? Eu queria fazer um exemplo prático aqui, mas eu vou colocar aqui a questão da formação de preço, tá? Uma das coisas que eu vou fazer aqui, eu vou jogar uma planilhinha do Excel, deixa eu ver se eu tenho aqui, para a gente ir fazendo com o número, tá? Vou pegar esse logozinho aqui, quero ver. Ctrl C, aí eu vou jogar aqui o Excel. E o novo. Ok. Já tô chegando aí já. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Apareceu aí, Jorge? Sim, Carlão, apareceu. Vamos lá. Vamos pensar naquilo que eu falei. E óbvio que aqui, simulado e os números aqui, vocês não briguem comigo que eu vou chutar todos os números. Eu não tenho a informação certinha, tá? Então vamos pensar o seguinte. A gente vai dissecar o preço de venda. Se vocês não estiverem enxergando, me fale que eu aumento aqui, ó. Carlão, acho que seria interessante se desse uma aumentadinha aí, por favor. Certo. Margem de contribuição, despesa fixa, resultado. Tá. É o seguinte, eu vou pôr com umas letras maiores aqui que eu acho que é melhor. Pode ser também, Carlão. Tá.
Melhorou? Melhorou. Vamos pensar o seguinte: qualquer móvel planejado, qualquer coisa que vocês façam, eu vou dar um chute aqui, tá? Então, vamos imaginar que a gente venda esse produto por R$4.500. Vamos pensar aí num armário de banheiro, num armário de cozinha. Cozinha não, que é muita coisa, né? Mas um armário pequeno, tá? Então, esse preço de venda é 100%. Então, o que a gente está fazendo aqui? Preço de venda, tirando todos os gastos e vendo qual que é a margem de contribuição do produto. Então, vamos imaginar lá que vocês foram lá, mediram, por exemplo, o material que vocês vão usar, vocês compram por metro quadrado. Ah, eu paguei X reais o metro quadrado, e aí, por metro me deu tanto. Comprei a chapa com 5 metros. Usei X metros, porque cortei. Então, peguei lá a quantidade de metro, dividido por 5, quantos metros eu utilizei, deu um valor lá, certo? Não dá tempo da gente fazer esse cálculo aqui. Aí você foi lá e viu também, dentro daqueles aspectos que a gente conversou aqui, ó. Aquisição da matéria-prima, se teve frete, você faz o cálculo, se teve imposto, você faz o cálculo, e a mão de obra. Vamos imaginar lá que você vendeu e isso te custou lá, sei lá, R$2.500 de custo, tá? De custo. O que acontece aqui, ó? 2.500. Dentro do seu orçamento, eu acredito que você já faça isso. Você vai colocando o... Vou colocar aqui, ó. Então, ó, se esse custo aqui, ó, foi de 2.500, aqui dentro, ó, considerando todos esses itens, eu vou dividir 2.500 pelos 4.500 que eu vendi. Então, significa que isso aqui já foi 56% do custo, está remunerando o custo de produção. Está aqui dentro, matéria-prima, imposto, mão de obra, diferencial de alíquota, certo? Então, essa é a análise que eu faço. Aí eu tenho a despesa variável. Então, vamos imaginar lá que eu pego aqui, ó, despesa variável, e estou pagando aqui, por exemplo, vou chutar, tá? Estou numa alíquota tributária lá de, sei lá, 8%. 8%. Aí esse produto eu vou vender no cartão de crédito e vou dividir lá em 2 vezes, né? Cartão, que é imposto. Imposto simples. Cartão. Não está passando para frente. Imposto. Cartão. Essa aqui 4%. Então eu tenho uma despesa variável aqui de 12%. Então, ó, minha despesa variável é de 12%. Okay. Se a minha despesa variável é de 12% e eu vendi 2.500, significa que é 12% sobre o preço de venda. Então, eu vou pegar os 4.500 vezes os 12%. Certo? Essa continha aqui, ó, que é o seu preço de venda, menos o custo de produção, menos a despesa variável, vai te dar um item chamado margem de contribuição. Perceberam que esse preço de venda a gente apura, o custo a gente apura, a despesa variável a gente apura. A margem de contribuição a gente calcula. Então, nesse produto, ó, é o preço de venda, menos o custo, menos a despesa variável. Então, ó, tá te sobrando 1.460. É chamado lucro bruto ou margem de contribuição. Esses 1.460 dividido por 4.500, está te sobrando uma margem de 32. Aí vem aqui a despesa fixa. Geralmente, a forma mais lógica, mais ágil de fazer
é pegar a média de despesa fixa da empresa e dividir pela média de faturamento. Por que média? Aí 6 meses, 1 ano, quanto maior, melhor o tempo, o período. Vamos imaginar aqui, ó, passar para cá. Isso, vou deixar aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma média de despesa fixa aqui de 20 mil reais, considerando aluguel. 20 mil. Desculpa, despesa fixa. Okay. E eu tenho um faturamento aqui de, sei lá, 60 mil. Tá? Então, eu fui lá e apurei. Aqui não é percentual. Deixa eu tirar aqui. Mil, 60 mil. Então, o que foi a minha proporção aqui, ó? Vai ser igual os 20 mil dividido por 60 mil. Tá. Vou colocar em reais aqui. Aí vai ser igual a 20 mil dividido por 60 mil. Não está dando o cálculo aqui. 20 deve ter alguma formatação da célula que está errada. Dividido por 60. Significa 33,33%. Então, essa é a proporção percentual de despesa fixa que você tem na empresa. Certo? Aí, o que acontece? Ó, se você tem um lucro bruto de 32% e a sua despesa fixa é de 33%, significa que você tem 4.500 vezes 33%. Então, esse produto está te dando um resultado de 4.500 menos o custo, menos a despesa variável, menos a despesa fixa. R$25 de prejuízo. O seu prejuízo vai ser de 1%. Essa é a análise que você vai fazer. Tá? Agora, está dando prejuízo de 1%. Qual que é o meu posicionamento? Ou eu trabalho aqui, ou eu trabalho aqui, ou trabalho aqui. Porque isso aqui é inversamente proporcional a isso. Se eu aumentar custo, se eu aumentar a despesa fixa para variável, eu vou diminuir lucro. Para eu aumentar lucro, eu tenho que diminuir isso, ou aumentar o preço de venda. Então, eu preciso fazer essa análise. Certo? Tá, então eu cheguei aqui e vou ver que a minha produção pode ser que eu diminua meu custo, e esse custo aqui vai para 2.100. A conta muda. Eu já estou com 8% de lucro. A minha margem de contribuição foi para 41%. Ela era menor antes. Certo? A minha despesa fixa aqui está de 15 mil. Então, eu diminui minha despesa fixa. Fui lá, olhei o que eu posso trabalhar. Sem, no entanto, prejudicar a empresa. Eu já vi muita empresa falar assim, despesa fixa minha, o meu problema é funcionário. Então, manda todo mundo embora, que você diminui custo. Não é bem assim. Certo? Então, a gente precisa estrategicamente pensar. Né? Se eu tenho uma despesa fixa de 15 mil dividido por 60, ela passa para 25%. 25%. Então, se a despesa fixa é de 25%, meu lucro vai para 16% no produto. Então, esses aspectos que eu preciso começar. Lembra que eu coloquei lá no começo? Realmente a gente não faz preço de venda para mandar no mercado, até porque a gente não tem poder, né? Você não vai vender só porque você quer vender por aquele preço. Okay?
Então, essa é uma forma de você analisar o seu preço de venda dos produtos que você está vendendo, analisar se esse produto é viável vender ele no mercado, se você vai tirar ele de linha, se você vai fazer ou não vai fazer. E até analisar o perfil de público-alvo que está atendendo também, né? Isso chama posicionamento. Tá? Com o que eu quero trabalhar, onde que eu quero atuar, qual é o público que eu quero atingir. Né? Eu trabalhei com o pessoal há 2 anos atrás, fiz consultoria, o pessoal de marmoraria. E aí é um mercado também complicado, não é fácil, né? É também orçamento, é serviço como vocês. E aí nós vamos ver a compra de produto, de matéria-prima, está sendo feita do Espírito Santo. Certo? Um produto com valor agregado maior, custa mais, né? Um mármore, que não é granito, etc. E com um custo de diferença de alíquota de ICMS de 8% e um frete para entrega aqui absurdo. Porque se você não comprar em grande quantidade, você não consegue ratear o frete e diminuir o custo. A pergunta foi, por que você está comprando mármore ou granito do Espírito Santo? Ah, porque todo mundo compra lá, porque lá é o polo de produção de mármore, etc, etc. Então, o cliente que você atende é uma casa com perfil que vai levar mármore ou você está trazendo um produto que o cliente não vai valorizar, para ele independe. Se você tiver o mármore para comprar aqui, não que ele tenha menor qualidade, mas que ele pode ser adequado àquilo que o cliente quer e que vai fazer a decoração, a qualidade, a durabilidade, etc, 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 do mesmo jeito que o outro. Então, você vai mudar o custo comprando de forma melhor. Esse foi o aspecto que a gente olhou. Inclusive a questão do frete, que é complicado. Isso também tem para, por exemplo, lojas de pedras, né, para construção. Pedra, como é que chama lá, Jorge? As pedras? Você que reformou, eu reformei, mas não mexi com pedra. Só com outra Não coisa. sei, mármore, granito. Aquelas pedras de piso, sabe? Pedra ornamental, aquelas coisas lá. Também é a mesma coisa. O frete é muito alto, você compra de outro estado, tem diferença de alíquota de ICMS. Então, a gente vai trabalhando todos esses aspectos. Ou seja, eu preciso ver se eu vou trabalhar o custo, se eu vou trabalhar o posicionamento, se eu vou trabalhar a despesa fixa, se eu vou trabalhar a despesa variável. Né? Então, todos esses aspectos eu preciso pensar. Agora, tem uma fórmula de precificar, que é uma fórmula monstra, né? E que também a gente precisa das mesmas informações. Então, se a gente tem aqui, ó, essa realidade aqui, então, por exemplo, aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer um orçamento e aí eu vou dar o preço de venda desse produto. E eu não preciso fazer o preço de venda somente quando o cliente pergunta. Eu posso ter dentro do meu portfólio lá de produtos, todos os produtos já com preço definido. E aí eu vou adequando ao que o cliente quer, né? Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar um preço menor, lembra que eu falei que só tem 2 pessoas que pagam? O cliente, gente, em qualquer lugar, nós como cliente, a maioria vai pedir desconto, vai pechinchar, porque quer levar vantagem. A gente sai de casa para comprar alguma coisa, se você falar que é 15, a minha cabeça vai para 12. Se você falar que é 20, ela vai para 15. Entendeu? A gente sai de casa para comprar qualquer coisa, você está pensando, você tem mais ou menos uma ideia do que vai te atender. Só que no nosso inconsciente, aí o Jorge trabalha com gatilho mental, aí, né? A pessoa vai pensar assim, ó, eu preciso levar vantagem, eu preciso ganhar alguma coisa, certo? Ou um desconto, se não quer desconto, você ganha um brinde, né? E principalmente no setor de construção, e vocês estão inseridos também, né? Você vai lá, vai comprar piso. De repente você fala, bom, não consigo desconto, mas eu vou ter que ganhar argamassa. Então o cliente, ele vai, não são todos, mas a maioria vai com isso, ó, eu preciso levar vantagem. E às vezes você pode dar um benefício para o cara que não seja desconto. Né? Pode ser alguma coisa assim. Então, são aspectos que a gente vai pensando. Tá? Então, para formar preço de venda, é uma fórmula que eu gosto de chegar nela por último. Tá? Vou pegar esse desenho aqui. O desenho tá pequenininho também, Jorge? Ou tá dando legal para ver? Tá dando. Tá. Tá. Aí, ficou melhor. Tá, vamos pensar nele o seguinte, ó.
Se a gente precisa de chegar num preço de venda que cubra todos os gastos e gere lucro, então a gente tem que saber isso. Para formar o preço de venda, existe uma fórmula matemática. Eu vou colocar ela aqui, mas a gente vai ver dentro desse desenho se a gente consegue mostrar para vocês. O preço de venda aqui, a gente vai pôr um ponto de interrogação. Então, primeira coisa que eu vou apurar, o custo. Tá? Vou lá e apuro o custo. Quanto me custou para produzir? Então, no nosso exemplo aqui, R$ 2.100. Aí a gente vai identificar a despesa variável. Despesa variável é tudo que incide sobre venda. E geralmente vem em percentual. Se não vier em percentual, a gente tem que transformar. Então, é imposto, comissão e etc. A despesa fixa, o que a gente faz? A regra mais rápida de fazer é aquela que eu fiz ali. Ter um controle do faturamento e um controle da despesa fixa anual. E aí você fazer a média. Tá? Geralmente, mas eu não tenho controle, eu não consigo fazer ainda, então eu vou esperar fazer o controle de 1 ano para depois eu estabelecer isso. Não. Para a indústria, tá? Direta, existem algumas estimativas. Aqui, ó, a indústria não pode passar de 20%. É o percentual ideal de despesa fixa. Por quê? Porque o salário em encargos no preço de venda, no preço de venda, de funcionário de produção está aqui no custo já. Então, aqui você tem que ter uma estrutura mais enxuta. Você não vai ter uma despesa fixa, por exemplo, comparada a um comércio que tem que ter uma loja no shopping. Ok? Para vocês que têm showroom, o showroom tem que ter um objetivo, porque ele encarece a despesa fixa de vocês. Vocês têm que pagar aluguel, mas qual que é o objetivo do showroom? Aí cada um de vocês precisa ver. Divulgar minha marca. Então, ele tem um gasto fixo. E ele também tem um gasto variável. Você paga comissão para quem está lá no showroom. Então, é preciso analisar qual é o objetivo do showroom. Ok? Porque ele vai dar impacto aqui também. Certo? Então, aqui, ó, gira em torno de 20%. É a média estimada, não é regra, não é lei. Então, o que eu preciso pensar? A minha despesa fixa está em 30%. Então, o que está pegando? É o Prolabore? É a internet? É o funcionário? Ou seja, eu tenho uma empresa que eu produzo. A maioria dos funcionários está aqui na despesa fixa ou está aqui na produção? Então, se eu tiver muita gente para escritório, para atender, preciso ver se o meu foco de venda exige funcionário aqui dentro. Eu preciso analisar. Mas para a indústria pura é 20%. Tá? Para comércio, 30%, porque o comércio é um aluguel maior, tem mais funcionário para atendimento, uma série de coisas. Tá? A lucratividade vai depender. A indústria, que é a indústria de transformação só, é de 7% a 12%. Você pode querer colocar 50%, só que você vai chegar num preço de venda que fica inviável. Tá? Então, a gente estima de 7% a 12% para a indústria, 10% a 20% para comércio, 20% a 30% para serviço. Tá? Você pode pensar que você tem indústria e serviço. Então, você faz mais ou menos um equilíbrio entre um e outro. Porque esse lucro aqui, quando eu vou formar o preço de venda, é chamado lucro desejado. Então, é a margem que você vai colocar. E eu estou dando uma referência de setores. Tá? Referência. Mas você pode colocar o que você quiser. Ok? Então, aqui eu apuro, aqui eu faço apuro também, aqui eu faço média de faturamento, média de despesa fixa. Vou dividir a média de despesa fixa pela média de faturamento. Ok? E o lucro é o lucro desejado. Como é que eu vou formar o preço de venda? Eu vou achar um indicador chamado markup. E vou pegar esse markup, vou pegar o custo e dividir por ele. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer é identificar esse markup. Como que a gente vai identificar? A primeira é o custo. Então, a gente chegou aqui no nosso exemplo, R$ 2.100. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Então, eu vou chegar lá e vou pegar aqui. Paguei imposto, paguei cartão de crédito. Então, no nosso exemplo aqui, ó, está dando 12%. Ok? Então, fui lá e identifiquei 12% aqui, um custo de 2.100 aqui. Despesa fixa. Ou eu tenho a informação aqui, ó, que é de 15%, 25%, ou eu vou fazer
aquela estimativa se eu não tiver o controle. Vou colocar 20%. Lucro desejado, também vou colocar. Então, vamos imaginar que dentro dos nossos exemplos aqui, a gente tem 12% aqui, 25% aqui, e eu quero 20% de lucro. Ok? Como é que eu acho o markup? Primeira coisa, eu vou somar isso aqui, ó. 12, me ajuda aí, Jorge. 12 mais 20, 32, mais 25, 57. Isso. Mais 32, mais 25, 57. Então, essas, eu não gosto de falar variável, porque a gente confunde com despesa variável. Esses itens aqui, ó, significam 50%, 57%. Qual que é o meu markup? 100% menos os 57%. Então, meu markup aqui no nosso exemplo, 43%. Então, eu vou pegar o custo, dividir por 43%, eu vou chegar no preço de venda. Vamos fazer a continha aqui no Excel? Tá. Então, a gente tem aqui, ó, o custo. Depois eu vou aumentar aqui, tá? A despesa variável. Despesa variável. A despesa fixa. E o lucro desejado. Então, o meu custo, ó, a gente sabe aqui pelo nosso exemplo, a gente vai tirar ele daqui, ó, 2.100, tá? Então, o custo aqui vai ser igual a esse custo, no nosso exemplo, tá lá. A despesa variável vai ser os 12%, ó, 8% de cartão de crédito, 8% de imposto, 4% de cartão de crédito. Certo? A nossa despesa fixa vai ser a de 25%. Você vai somar agora, ok? Meu lucro desejado, eu estimei 20%. Então, ó, o que vai ser o preço de venda? Vai ser igual ao custo dividido por markup. O que é o meu markup? Vai ser 100% menos despesa variável. Com parênteses aqui. Em percentual, mais despesa fixa, mais lucro desejado. Certo? O que é meu markup aqui, ó? 100% menos a soma de despesa variável 12 mais 25 mais 20. 100% menos 57%. Então, meu markup vai ser igual a 43%. Vou fazer a continha aqui. 43%. Certo? Então, se o meu custo dividido pelo markup me dá o preço de venda, o que eu vou fazer aqui? O custo é 2.100 dividido pelo markup. Então, aqui, ó, meu preço de venda. Deixa eu mesclar aqui. Essa telinha não sai daqui. Deixa eu mesclar a célula aqui. Aí. Meu preço de venda vai ser 2.100 dividido por 43%. Então, eu tenho que vender por R$ 4.883,72. Certo? Esse preço eu não consigo. Tá. Então, assim, cliente, eu sou cliente, quero um desconto, 10%. Como é que você vai me pagar? À vista, na grana, no Pix. O que você faz? 0 aqui. Certo? Então, a sua despesa fixa aqui veio para 8. Certo? O que vai acontecer aqui, ó? Vai ser 8 mais 25 mais 20. Então, vai dar 100 menos 53.
Então, seu markup aqui, ó, vai para 47. Você pode vender por 4.468. Porque você tirou a despesa daqui. Ah, eu vi aqui que a minha despesa fixa está em 20%, não 25%. Mas você tem que apurar, ter a informação certinha. É o seguinte, eu estou vendendo esse produto aqui, mas o cliente está me comprando outro, ou seja, a venda dele é grande. Se esse produto é viável, se eu consigo vender nesse valor, eu posso, por exemplo, baixar a minha lucratividade para vender mais? Tá, então eu não quero mais 25%, eu quero 15%. 15% para mim tá bom, sobrando 15% pelo volume de venda, né? Então aqui vai ser, ó, 12 mais 25 mais 15. Então mudou a incidência para 52. Então aqui vai ser 48. 4.375. Então, por que serve o preço de venda? Ah, não vai determinar o mercado porque está desleal, não sei. Não, para você fazer essas análises, certo? Para você poder ter fundamento, condição, gerência sobre isso, para você poder tomar decisão e posicionar no mercado. É matemática, pessoal, não tem muito para onde correr. Todo mundo caladinho, Jorge? Está todo mundo refletindo, né? Então, é por isso. O Moisés até deixou aqui, se não está sendo gravado, eu gostaria de assistir novamente. Muita informação que não consegui anotar tudo. Sim, pessoal, a gente vai deixar essa aula gravada e a gente vai disponibilizar depois. Eu vou subir ela num canal do YouTube, um canal fechado, para que a gente possa assistir novamente, tá bom? O intuito Certo, não é para pessoal. que vocês não venham no encontro, tá? O intuito é para assistir depois novamente com calma. Bom, é assim, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar. Ok, voltei para cá. Realmente é muita informação. Nós fazemos nossas oficinas aí com 2 horas de duração, né? Para não ficar assim. Nós temos, por exemplo, um curso de finanças aqui que dura 4 dias, 4 horas todo dia, que é presencial. Então, às vezes, dá para fazer um trabalho mais, né? Não é específico, de novo, para o segmento, é multissetorial, multissegmento. Tem consultorias que pode ser feita, tem um aspecto aí que o Jorge deve colocar para vocês sobre questões lá de Sebrae Tech, ganhos rápidos, que dá para ir trabalhando todos esses aspectos e você vai aprofundando. A ideia aqui hoje é disseminar o conceito, trocar algumas ideias sobre isso e vocês vão buscando aprofundamento. Tenho certeza que muita gente aí já passou por consultoria aqui comigo, já está revendo isso, né? E a gente, assim, conhecimento é contínuo, melhoria é contínua. Sempre a gente tem que estar insistindo, tem que batalhar. O Luciano, a gente tem discutido isso várias vezes, a questão de custo, é uma batalha, sem dúvida nenhuma, né? Mas são coisas que a gente vai refletindo e vai pensando, né? Toda vez que eu faço uma oficina de preço de venda, seja assim ou seja presencial, a gente sai com reflexão mesmo, né? Mas a ideia não é assustar, né? Falar, tá tudo perdido, não tem jeito, não. É a regra do jogo, é o mercado, né? Aí eu fico à disposição, pessoal, se dúvida, para a gente poder conversar, trocar algumas ideias, né? Eu E costumo essa brincar que assim, proposta, ou eu fui pode falar. claro demais ou eu confundi demais, uma das duas coisas. E outra, essa proposta nossa também, a gente está fazendo de maneira online, porque nos últimos anos nós fizemos presencial, e para dar oportunidade também para marcenarias da nossa região estar participando, que nem hoje a gente tem aqui pessoal de Batatais, de Ituverava, e de maneira nenhuma, tá? Ó, a Verônica postou aqui, ó, por favor, se puder passar sobre esse curso, a gente vai ter uma turma agora mais aprofundada nessa parte de finanças nesses 4 dias que o Carlão trouxe, agora no começo de julho. Depois eu posso te mandar, Verônica, o link para você ver, tá? Eu vou mandar no grupo para todo mundo dar uma olhada. E de maneira nenhuma a gente tem uma pretensão, pessoal, de abordar todo o tema, bem como solucionar todas as dúvidas, em apenas aí 1h30, 1h40 de bate-papo. O intuito é esse mesmo, é provocá-los, trazer reflexões, a gente vai marcar consultorias para quem tiver interesse também, quem quiser saber disso, e a gente continuar esse relacionamento que a gente vem construindo ao longo dos anos, tá joia? Então esse é o grande intuito.
Carlão, tem mais alguma coisa, algum outro ponto que você Não. gostaria de trazer? Agora eu fico aí se alguém quer falar sobre alguma coisa, eu tô aqui. Vamos lá, pessoal, vamos abrir aí. Quem tiver dúvida, quem tiver trazer contribuição, fica à vontade. Não, todo Falar mundo menos, porque quietinho, amanhã eles têm que me aturar de novo. Então... todo mundo quietinho. Então, Ô, ó, Carlos, Oi. Opa, que bom. Quem tá falando aí? isso aí é Carlos Basalha. É o Carlos. Ô, Carlos, tudo Isso, bem? tudo bem, graças a Deus. Isso tem uma planilha para a gente tentar implementar na empresa da gente? Pra Tem, gente, porque é muito complexo, né? Porque sem dúvida. cada marcenaria, eu acho que age de uma forma, né? Uhum. Tipo assim, eu tenho, suponhamos, o barracão próprio. Aham. Eu preciso colocar como se fosse um aluguel para fazer a precificação desse serviço que a gente está fazendo. Suponhamos a venda. A venda a gente também faz. Eu não tenho vendedor próprio que faça a venda para a gente. Aham. Também a gente tem que colocar algum percentual nisso para poder estar fazendo. Como é que a gente chega É, nesse índice? eu costumo dizer o seguinte: você tem vantagens que às vezes elas podem ser provisórias e não são permanentes, tá? Vamos imaginar, por exemplo, eu dou muito esse exemplo. A empresa começou hoje pequenininha, abriu o MEI. Aí ele vai lá e fala assim: bom, eu não pago imposto porque eu sou MEI, então eu pago lá sobre o salário mínimo. Então eu não tenho o percentual de alíquota de imposto lá do Simples, eu não pago. Eu só vendo à vista, então não vou pôr cartão de crédito. Ah, eu estou lá na minha casa, então não pago água, não pago luz, não pago telefone, não pago aluguel, não pago nada. Se você for pensar assim, você vai baixar seu preço de venda pela metade, porque você não está considerando os custos. Mas até quando você vai conseguir vender na metade? Se você conseguir vender na metade, a hora que você tiver uma demanda que você não consiga mais atender, que você tem que sair da sua casa, que você tem que montar um barracão, que você tem que... Olha o investimento que você fez para construir esse barracão. E tem que estar lá na despesa fixa. Se você pegar seu barracão e alugar, vê se você consegue fazer essa conta. A operação da sua empresa está dando uma lucratividade que paga o investimento que você fez, ou pelo menos remunera, se você alugar ele para alguém, você vai ter mais renda pela sua venda, pelo faturamento que você tem. Então, assim, para preço de venda, você deve considerar. Aí está dentro daquela estimativa de percentual que eu coloquei lá para indústria, para comércio, para serviço, que ali está considerando tudo. Por exemplo, a depreciação de máquina, ela não sai do seu bolso. O aluguel, não tá, porque a gente não pode confundir o que a gente vai ver amanhã, que é o caixa com a operação. Tá? Uma empresa, ela tem que ter barracão, estrutura, tem que ter a estrutura de despesa fixa para fazer tudo, funcionário, etc. Por exemplo, o vendedor. Você mesmo é o vendedor da empresa. Mas será que se você cobra escanteio, corre na área e joga a bola para fora, você está fazendo todas as atividades como deveria? Será que se você tivesse um vendedor, não estaria vendendo mais? Né? Ou se você vai dedicar para a venda, é o faturamento da empresa e o preço de venda que tem que remunerar você. Então, você, nesse momento, você não é empresário, você é vendedor da empresa. Você precisa considerar um gasto de venda com o vendedor. Naquele momento, a pessoa está fazendo tudo. Então, ela precisa considerar, eu falo isso muito com o pessoal de salão de beleza. Ah, eu estou lá, eu estou na minha casa, estou fazendo isso, estou aquilo, eu sou a cabeleireira. Aí tem os dois lados. Às vezes o pessoal fala assim, bom, eu sou dono, então meu salário é 10 mil por mês. Nada contra, certo? Não é que não mereça, mas a empresa consegue vender para pagar 10 mil para você e o restante de todos os gastos. Então eu preciso colocar alguém para fazer preço de venda, eu preciso considerar quanto o profissional que faz aquilo que eu faço vale no mercado. Porque hoje você está fazendo uma economia de caixa. Você não está tirando dinheiro do bolso porque você está lá fazendo, e você está fazendo tudo. Mas no preço de venda, isso precisa ser considerado. O investimento em marketing. Hoje eu não faço marketing, mas se você quer aumentar a venda, você tem que fazer alguma coisa. Então precisa considerar, eu vou colocar aqui na minha despesa fixa R$ 500 de marketing por mês. Durante o ano deu 6 mil. Então você vai considerar na despesa fixa, vai achar aquele faturamento e fazer a média de gasto. Tá?
De novo, estou dando exemplo da minha esposa. Quando ela começou, ela era MEI, dentro da minha casa. Preço de venda, considera isso. Eu só vendo à vista, considera cartão de crédito. Chegou no preço de venda, o cliente chega e fala assim, mas eu vou pagar à vista, tem um desconto? Depende, quanto você vai me comprar? Eu te comprar 10, vou te comprar 40. Você vai pagar à vista? Pera, eu vou te dar um desconto. Peraí, tá? Vou te fazer por tanto. Ganhou o cliente. O cliente falou assim, bom, eu consegui minha vantagem. Você não precisa falar para ele que você deixou de pagar a taxa de cartão e o desconto que você deu foi justamente a taxa de cartão. Né? Eu sou MEI, não estou pagando imposto por enquanto, mas considera a menor alíquota de imposto para formar o preço de venda. A hora que eu passar para a microempresa, não vai adiantar eu chegar no mercado e falar assim, agora o meu produto está mais caro porque eu passei para a ME. Aí o cliente vai falar para você, e daí, né? Então não tem nada a ver com isso. Então você tem que criar essas estratégias pensando nisso. Óbvio que você vai chegar no preço de venda e falar assim, não vende. Tá, mas aí eu coloquei aluguel. Então, hoje eu não tenho aluguel. Então, se eu for competir no mercado, eu posso baixar o preço de venda, porque eu tenho essa vantagem. Mas essa vantagem pode não ser permanente. Né? Ela pode não ser permanente. Aí a gente faz o cálculo, por exemplo, quando as pessoas têm o barracão que não paga aluguel, que ele construiu, a gente faz um cálculo do investimento que você fez para construir e divide pela lucratividade que a sua empresa dá. Se ela der menos do que a poupança, não vale a pena você ter dor de cabeça. É simples assim. É duro, mas é assim. Estou trabalhando, pagando as contas, gerindo funcionário, fornecedor, etc. O lucro que está me dando está gerando um retorno para mim menor que a poupança. Então, vou pegar esse dinheiro, tudo que eu estou pondo aqui, vou falar na poupança e vou cruzar o braço. Entendeu? É um negócio duro, mas o pensamento tem que ser esse, né? Quando você analisa a empresa. Então, assim, eu construí um bairro, porque muitas vezes eu construo lá um bom prédio, excelente. Talvez ele é muito para aquilo que eu faço. Se eu alugar ele para alguém que utiliza, talvez eu vou ter mais retorno alugando do que usando ele. Então, a empresa precisa gerar também para isso. Né? Então, o que você faz? Você considera um aluguel. Como é que eu vou alugar esse barracão aqui? Por 2.000. Considera o aluguel na sua despesa fixa. Que você faz o preço de venda e você vai tomar decisões. Às vezes por isso que alguém vende mais barato que você, porque ele tem essas informações. Ele calcula o preço de venda, mas o que eu não posso é olhar para o cliente e falar assim, meu Deus, se eu vender por 2, eu falar que é 2, ele não vai me pagar. Eu tenho que saber se ele vai ou não e quanto está me custando. Porque às vezes está me custando mais do que 2. E aí eu vou lá, vendo por 2. O que é a sensação? Eu estou vendendo, mas não está dando lucro. O que eu estou satisfazendo? O fornecedor, o governo, o funcionário, às vezes eu mesmo, salário, água, luz, telefone, o contador está pagando todo mundo. A empresa está morrendo. Se ela não tem lucro, não tem caixa, não tem dinheiro. Eu não tenho como fazer reinvestimento, não tenho como distribuir lucro. Nós vamos ver isso lá no caixa amanhã. Então, eu preciso pensar nisso. Para preço de venda, eu preciso fazer estimativas, projeções. Entendi. Nada é trivial, hein? Começou só com uma simples pergunta. Devo colocar na formação no preço de venda o valor possível do aluguel do meu barracão? Então, assim, é complexo. É que a gente tem medo, né? Você fala assim, se eu ficar enfiando custo aqui, assim, enfia o custo lá e vê se realmente não dá. Né? Porque a gente não pode... aquela máxima que você... Aquela Pode máxima que você trouxe no começo da reunião, né? A gente tem que olhar para aspectos dentro da porta para dentro, Para dentro e porta e para fora. aspectos porta para fora, para ver se o preço que eu vou formar vai estar compatível também com o que o mercado exige. Então, assim, não é algo trivial, né? Não. Bom, pessoal, por hoje é isso. Gostaria de pedir quem puder abrir suas câmeras, por favor. Vou fazer aqui um registro desse nosso encontro. Tem muita gente aí que está com a câmera fechada, está no celular. Quem puder, obviamente, abrir a câmera aí, eu agradeço. O pessoal está abrindo aí. Carlos abrindo a câmera, Daniel. Tá ficando bonito aqui. Daiane, estou no PC, não tem câmera. Tem problema não, Daiane. Juliano, também não, gente. Vocês estarão aqui devidamente registrados, tá bom? Ó o Juninho aí. Dá um sorrisinho aí, Juninho. Ali, ó.
Pessoal, pode dar um sorrisinho, vou tirar aqui a foto em 3, 2, 1 e... Beleza. Prometo que amanhã vou registrar isso aqui mais no começo da reunião, porque muitos não abrem a câmera e falam assim, não, tô com cara de cansado já, não vou abrir a câmera não, tô acabadinho. Queria mais uma vez, então, agradecer a presença do pessoal da Promob, no nome da Aline, pessoal da loja do mecânico, no nome do Leandro e do André. Agradecer mais uma vez ao Carlos, que estará conosco amanhã também às 19 horas. E agradecer a presença de cada um de vocês também, que depois desse árduo dia de trabalho, ainda estão ávidos aqui por conhecimento, buscando informação, buscando melhorias na empresa de vocês, consequentemente na vida de vocês. Muito obrigado pela noite de trabalho. A gente se encontra amanhã às 19 horas aqui com a gente. E namorar só amanhã depois do nosso encontro, tá, pessoal? Um abraço, gente. Com Deus. Boa noite. Obrigado, Tudo de bom gente. pra Tudo de vocês. bom. Boa noite.